Portanto, eu chamo-me Isabel Duarte, sou investigadora de sinteses, sou investigadora de oncogenómica e genómica e, portanto, faço biologia computacional e vim aqui apresentar a minha utilização pessoal e casos particulares de utilização do AI Empowered Research. Peço já desculpa se eu começar a incluir muitas palavras em inglês, mas de facto a research faz-se em inglês e estar aqui a traduzir ia demorar ainda mais tempo. Portanto, eu gostava de começar por esta primeira pergunta, que é porque é que a Generative AI está a preocupar tanto a comunidade académica? Todos nós já falamos das nossas preocupações com a integridade académica, portanto, perceber a autoria que os alunos têm agora no momento da avaliação. Problemas de ethical concerns, portanto, academic integrity, bias and ethical concerns, também problemas com a propagação e a perpetuação de informações que não estão corretas, os deepfakes, a geração de imagens que são falsas, vídeos falsos, que poderão até influenciar a sociedade, não só a academia e a comunidade científica. Uma das coisas que eu mais ouço é pensar que o AI pode impactar muito o pensamento crítico e o processo estruturado de aprendizagem que os alunos podem ter e como é que nós avaliamos algo sobre o qual não sabemos qual é a verdadeira autoria. Job displacement, portanto, estamos todos com medo de sermos tornados obsoletos. Como é que nos continuamos a tornar relevantes quando há um tutor que está disponível a qualquer hora e que consegue insistir e eu não percebo e outra vez a qualquer hora do dia à minha disposição? Temos também depois outro tipo de questões que já foram aqui abordadas sobre intellectual property. Quem é que retém a propriedade intelectual sobre os dados que estão a ser utilizados? São os donos dos dados, os donos do algoritmo ou os donos do software, tendo em conta que isoladamente nenhum deles faz sentido. A data privacy, portanto, que já falamos agora, e já agora. Há uma máxima que se costuma dizer que é e desculpem por ser inglês, when the product is free, you are the product. Portanto, o ChatGPT 3.5 ou o 4.0 que não é pago, todos os dados que nós estamos a pôr lá potencialmente estão a ser utilizados para continuar a treinar os dados. Eu tenho uma versão paga, tenho especificamente no meu setting um setup se eu ponho um tick mark a dizer se os meus dados são públicos ou não. Ou seja, se eles podem guardar os meus dados ou não. Eu não sei efetivamente que eles sabem dos dados, porque é uma empresa privada nos Estados Unidos. Portanto, as próprias leis de proteção de dados europeias não se aplicam lá. Eu estou a colocar os meus dados, as minhas coisas, lá. E eles agora fazem com isto o que lhes aprouver. Portanto, temos que ter, ainda estamos agora a tentar apalpar. Ora, estas preocupações são absolutamente legítimas, porque elas estão enraizadas em valores humanos que se prendem com a integridade, com a ética, com a trust and authenticity, não é? Portanto, a autenticidade, a autoria das coisas, como é que nós aprendemos e como nos desenvolvemos tecnologicamente, estabilidade económica, ownership and rights, privacy and security, todos eles muito importantes. Ora, isto não é novo. E este é um exemplo que é dado over and over and over again, que é em 1986, os professores primários nos Estados Unidos manifestaram-se sobre a utilização da calculadora. E há uma professora que diz: "My older kids don't pay any attention to the answers being absurd. They don't look at it, it's on the calculator." Então agora imaginem que a calculadora de vez em quando fazia erros. Portanto, se eles já tinham estes concerns em 86 relativamente a uma ferramenta que nós agora usamos e vimos que não teve assim grande impacto, mas agora imaginem que a calculadora de vez em quando fazia um erro. Então, estes mistakes não são o único problema que nós temos e que está a preocupar a academia e a sociedade como um todo relativamente aos AIs. Isto porquê? Porque nós sabemos que a AI está a impactar a forma como se aprende. E para aprender é preciso comunicar. E para comunicar é preciso língua. Ora, as línguas podem ser colocadas neste espectro das mais objetivas até às mais subjetivas. Temos nos dois pontos, nos dois extremos, temos a matemática e a lógica, altamente objetiva. Duas pessoas que leem uma expressão matemática e não têm dúvidas do que lá está. O mais subjetivo, a arte. Okay? Somewhere in the middle nós temos Computer Programming Languages, que estão aqui um bocadinho mais próximas das Natural Languages, mas que não estão tão próximas das Computer Programming. O que é que acontece aqui? As Computer Programming Languages foram uma forma que a sociedade encontrou de tornar a matemática um pouco mais fácil para o comum dos mortais que não tem que estar ali a fazer as equações matemáticas todas. Portanto, takes advantage da objetividade da matemática,
mas é mais semelhante às natural languages. No entanto, tem uma steep learning curve, portanto nós temos que aprender uma nova sintaxe, que é de facto uma nova língua. As natural languages é o que a generative AI cai aqui, ou seja, nós de repente temos aquilo que se chama conversational style prompting, e então eu sei falar, eu sei fazer perguntas, logo eu domino esta nova tecnologia. E este dá-nos um falso sentido de segurança, porque se eu sei falar e fazer perguntas, eu faço perguntas a esta tecnologia, eu faço perguntas à minha calculadora e a minha calculadora responde imediatamente. Ora, o ChatGPT deve ser visto como um papagaio. Portanto, ele não tem fidedignidade. Se um papagaio ouve muitas vezes o mesmo conjunto de palavras em sucessão, ele vai dar uma grande probabilidade à palavra que vem a seguir. Mas ele não tem forma de saber o que é que realmente está lá ou não. Ele é treinado naquilo que o mundo lhe dá. Ora, a única forma que nós temos de obviar este problema é aprender a utilizar nós próprios, percebemos qual é que é o problema, para depois ensinar a usar, para que não haja uma perda deste pensamento crítico que é necessário por trás. E, portanto, agora eu vou-vos dar 13 Real Usage Examples que, da minha perspectiva, aumentam a eficiência da Scientific Research e apresento também a forma como eu faço as minhas prompts e como eu uso o meu espírito crítico para verificar se essas prompts estão corretas ou não e de que forma é que eu instruo os meus alunos uma de mestrado e uma de doutoramento, como é que eu tenho instruído e crescido ambas nesta utilização. Portanto, as 4 grandes pilares onde eu uso AI for Research Assistant são na geração de texto, onde ele é de facto absolutamente um game changer. Temos na utilização de math, fazer a translation between math and natural language and math, estas duas coisas que é difícil muitas vezes para uma data analyst como eu sou, falar com os experimentalistas e explicar-lhes o que é que significa cada um dos nossos modelos e que modelo é que tenho que fitar para conseguir responder à minha hipótese. Como fazer experimental design, portanto, eu tenho uma determinada pergunta, como é que eu faço a experiência que depois matematicamente me permite responder a esta experiência e depois finalmente no programming, que é a forma como eu utilizo as ferramentas para fazer data analysis. Ora bem, o meu toolkit é este, OpenAI e o ChatGPT. Eu tenho a versão paga do ChatGPT, uso o Perplexity porque permite-me perguntar à internet e dá sempre, proporciona-nos sempre as referências e links aonde foi buscar os dados. O ResearchRabbit, que é já mais antigo e que é muito interessante do ponto de vista da Scientific Literature Research, porque eu posso utilizar um paper como seed. Ou seja, eu posso pegar num paper e o que este algoritmo faz é, eu vou buscar tudo o que ele cita e todos os que citam a ele e fazem-me uma network que basicamente são aquilo que no mundo da scientific literature, quem é que me citou, quem é que eu citei e como é que eu vou por aqui. Eu posso crescer a minha rede de uma forma controlada por mim e depois posso pedir-lhe para fazer um too long didn't read e ele faz sumários destes textos, destes PDFs. Finalmente o SciSpace, que também faz Scientific Literature Research, mas também usando Natural Language Querying. E, portanto, os primeiros exemplos eu vou tentar ser bastante expedita por causa do tempo. Portanto, a primeira coisa que ele é mais útil é criar template text for bureaucratic or repetitive tasks. Neste exemplo, eu não sei se vocês conseguem ler, mas eu a vermelho tenho as coisas que são absolutamente essenciais, que têm que estar lá e que eu vou verificar se estão na resposta. A verde é a parte em que ele é mais criativo e que eu deixo a sua criatividade. E então eu digo, olha, draft a brief email to send to an editorial assistant asking to extend the deadline to deliver a review. Include that I did my best to finish in time, but I need one more week since I had to seek advice from a colleague, which will delay the review. Write in a professional yet friendly tone. Portanto, eu digo-lhe exatamente como é que eu quero que ele escreva e o que é que eu quero que ele escreva. E ele responde-me e faz-me exatamente aquilo que eu quero. E as coisas que eu pedi para estarem incluídas estão aqui. Ele diz, request 1 week extend. Despite my best efforts to complete it within the original timeline, I have found it necessary to consult with a colleague. This consultation, unfortunately, introduces a slight delay. E depois, could we possibly extend the deadline to new proposed date? Portanto, uma coisa que me demoraria, porque eu não sou nativa do inglês e, portanto, demorar-me-ia 15 minutos a escrever, eu escrevi no meu inglês macarrónico, olha, toma lá, diz-me isto num professional yet friendly style, e ele escreveu-me isto e eu só tive que fill in the gaps, ok? Portanto, não utilizar isto é uma perda de recursos mentais e de tempo que nós podemos agilizar.
Outra coisa que ele é muito bom é fazer template sections for applications or reports. Quando eu escrevi a minha candidatura à FCT há uns meses atrás, eu tinha que escrever os meus tasks e tenho sempre aquela dificuldade, eu tenho characters, eu tenho que conseguir convencer os reviewers só com 15 characters, ok? E portanto eu tenho muita dificuldade em fazê-lo. Então eu disse, olha, provide a template for succinct task description for a grant application. E ele criou-me um template de como eu poderia fazer para todas as minhas tasks. Havia coisas que eu já tinha pensado pôr, o task title, o objective, a metodologia e o approach, o expected outcomes e significance. Mas ele sugeriu, põe também um background, mete também o timeline e os resources dentro da metodologia e mete um risks and mitigation strategies. E eu de repente fiquei com as instruções de como fazer, as coisas como fazer, e uma forma sucinta e standardizada para eu apresentar todas as minhas tasks. Não estive a perder tempo agora, uma task está escrita assim, vem primeiro a metodologia, depois o background. Não, elas passaram a ser estruturadas. Portanto, eu pedi-lhe opinião, usa o mundo e as coisas que já leste para dizer qual é um bom template para eu escrever tasks. Correct spelling and grammar. Basicamente o meu inglês macarrónico, improve grammar and style. E digo-lhe, olha, eu fiz um pacote em R e quero fazer agora uma parte para meter no GitHub. Meto aquilo e digo que é muito importante o pinning to May 27, 2024 e ele escreve-me, this package may be useful, blá blá blá, naquela data, e eu, pronto, não tive que estar eu a escrever. Reduzir o número de characters, mais uma vez. Eu digo-lhe, olha, desta vez em português, eu raramente escrevo em português, mas eu digo, olha, reduz este texto a 1000 characters. Ele no início não fazia isto bem, eu não sei se o 3,5 faz isto bem, o 4 e o 4O faz isto muito bem, o 3,5 continua a não fazer bem. Não sabe contar, ele não conhece caracteres, ele tem os tokens. Pronto, ele agora já aprendeu a chamar Python para contar o número de characters, portanto, a última vez que eu fiz isto. Portanto, reduz a 1000 characters, mantendo ao máximo a sua estrutura. É importante que eu quero dizer que ele tem que manter a estrutura, porque senão ele vai ser criativo, lá está, a temperatura aumentada para a criatividade. E ele diz, olha, claro, aqui está, tens o texto reduzido a 900 characters, eu vou copiar, vou ler, fui eu que o escrevi, o que é que ele tem? Ele está, ficou feito. Finalmente, translate and summarize, portanto, é nisto que ele é muito bom. Traduz, portanto, eu tenho uma coisa que escrevi em português, eu candidatei-me ao prémio por boas práticas, etc., e eu depois queria colocar na minha página um sumário em inglês. Então eu peguei no PDF que fiz com a minha application e disse, olha, translate to English and summarize the PDF. Muito bem, ele disse summary of the characterization, blá blá blá, e eu tenho isto tudo, copy-paste, web page, e está feito, ok? Eu leio, fui eu que produzi em português, eu sei o que quer dizer e não pensei mais sobre isto. Isto é naquilo em que ele é muito bom e que nós podemos utilizar sem medo, que é quando nós lhe damos aquilo sobre o qual nós queremos que ele seja o agente. Ok, Ok, tenho 5 minutos, portanto. Agora vamos entrar na parte em que esta tecnologia me ajuda a comunicar com os experimentalistas com quem eu colaboro, ok? Então eu digo-lhe, olha, explain math in math mode. O que é que eu faço? Explico-lhe exatamente o que é que eu tenho. Olha lá, eu tenho um modelo que é time plus pulse. O tempo é categórico com 4 levels, X, Y, Z e N, and the pulse is also categorical with 3 levels, e agora diz-me como é que o intercept is calculated, ok? E ele diz-me em math mode quem é o tempo, quantos levels é que o tempo tem, quem são os reference levels, como é que a expressão é, os betas, quais são os betas que são estimados para cada um dos níveis do meu modelo, portanto ele explica-me isto tudo. E eu agora posso pegar neste texto todo, copiar e dar à minha estudante e dizer, olha, isto agora vais estudar, porque eu sei o que é que tem que estar aqui, mas eu não tive que produzir o texto, ou ir a um texto, um textbook e demorar 3 dias a selecionar quais as partes mais importantes para o meu estudante aprender. Quando eu agora quero dar à co-orientadora da minha estudante e preciso de perceber bem qual é o modelo que eu quero fitar aos meus dados. Então eu digo, olha, no contexto da RNA-seq Differential Expression Analysis, isto é muito importante, porque eu quero obrigar o algoritmo a ir exatamente para onde eu quero que ele vá. Eu quero que ele me fale em RNA-seq Differential Expression Analysis, explain the meaning of the coefficients estimated no seguinte modelo. Cell line, time of differentiation plus pulse period, onde cada um deles, são todos categóricos com não sei quantos níveis, etc. E agora explica-me o significado em natural language de cada um dos coeficientes que são estimados por um Generalized Linear Model. E ele, muito bem, aqui está, o intercept é isto, significa aquilo. This represents the baseline gene expression level
ok? Isto está numa língua que os meus colegas experimentalistas conseguem perfeitamente compreender. Deixou de existir um beta com o time, com o underscore, com umas coisas complexas que demorariam tempo a explicar e tempo a compreender. Posso pedir para explicar a diferença entre dois métodos. Toda a gente compreende o que é fitar uma linha, um y igual a mx mais b. Mas agora como é que... Não? Pronto. Então também lhe posso, olha, explica como é que se fita uma linha. Agora explica-me a diferença entre um Generalized Linear Model e um Linear Model para eu explicar aos meus colaboradores. E ele diz-me, olha, muito bem, o Linear Model tem esta determinada formulação, tem estas assumptions, a response variable tem que ser contínua, normalmente distribuída, etc. E depois, um Generalized Linear Model é diferente porque generaliza, tem uma link function que me permite fazer... ter distribuições que não são normais, etc. E, portanto, explica isto de uma forma em língua natural que eu posso agora pegar e dizer à minha estudante, olha, agora é assim, esta é a diferença entre fitar um y igual a mx mais b ou fitar vários betas simultaneamente para ter o meu Generalized Linear Model. E agora, imaginemos aquilo que me aconteceu, que foi... Os meus colaboradores acharam por bem fazer uma experiência sem me contactar para fazer experimental design e desenharam mal a experiência e, portanto, para a pergunta que eles queriam fazer na realidade não podia ser feita. Porquê? Porque não fizeram as combinações de todos os levels da minha variável contra todas, o que significa que eu não conseguia fitar um Generalized Linear Model para responder à pergunta que eles tinham exatamente. E como tal, eu expliquei-lhe, ora bem, como é que eu posso fitar este modelo quando eu tenho as samples do determinado time point, que é o meu baseline, que não foi estimado, não foi controlado, no fundo, não tenho um negative control para este nível. E tenho um erro que a model matrix is not full rank. Como é que eu posso obviar isto? E ele diz-me, olha, ele diagnostica bem o problema, diz-me que tu não podes estimar o interaction term porque ele não tem as combinações todas, e depois diz-me possible solutions, algumas das quais aqui a vermelha eu já conhecia, portanto, remover o problematic time point, mas depois ele diz-me, olha, estás a perder dados. Podes simplify the model, mas depois não podes estimar o interaction term. Use a different analysis framework, como um mixed effects model, mas não há pacotes para trabalhar dados da RNA-seq. E, portanto, tens que o fazer tens que implementar o model fitting yourself. E depois sugeriu uma coisa que eu achei muito interessante e que de facto foi para onde nós fomos, é da small variation of replicate data artificial e no fundo imputar dados para eu poder obviar e conseguir responder uma vez que os dados chegaram já mortos, portanto a única coisa que eu posso fazer é a autópsia. Portanto, ele ainda me diz outras coisas, como é que eu implementaria em R, ele sabe que eu programo R porque eu disse-lhe, e portanto diz-me para as várias opções que ele sugere como é que eu implementaria em R, dá bastantes erros, mas obvia muitas dificuldades, e ainda me dá as recomendações, se eu seguir esta parte eu sacrifico dados, se eu seguir aquela I lose the ability to detect interaction effects, etc. Depois, então eu estimei estes meus parâmetros e agora diz-me no contexto da RNA-seq, Generalized Linear Model Fitting, Common Visualizations Used for Estimated Coefficient Comparisons. E ele diz-me, olha, MA plots, volcano plots, que eu já uso normalmente, e depois sugeriu-me os coefficient plots, forest plots. Eu disse, olha que interessante, não costumo fazer. Já agora diz-me como é que se faz. E então cria um template R-code using ggplot2, para plot um forest plot for gene expression data. E ele muito bem, usa as libraries certas, faz tudo certo e cria aquilo que nós chamamos boilerplate code, que é aquele código chato de se escrever, que ninguém quer fazer, mas que depois tem alguns erros, mas é tipo a font size e o alinhamento, e se é 90 graus, se não é. Estas coisas todas eu deixei de ter que escrever ou fazer copy-paste de um script passado. Portanto, isto tudo cortou em 5 vezes o tempo que eu demorava a fazer uma análise. Também me ajuda para entender o código. Olha, eu tenho aqui uma variável, quais são as consequências de eu mudar esta variável? Ele diz, olha, as consequências são estas, como é que tu podes lidar com isto? Se eu tiver um erro, olha, eu tenho este erro assim, ele diagnostica o erro, tens este erro por causa disto, aqui está um revised version of your code. Okay? Para eu rever o meu código. Portanto, eu acabei por ter ali um assistente ao meu lado, all-knowing, e a fazer tudo para me ajudar. Ora bem, estas são as tasks que são safely, que eu utilizo diariamente e que são safely agilized by generative AI. Text generation, programming code generation, explaining scientific concepts and comprehensive listing of methods available. Okay? No entanto, isto não é uma magic bullet e eu gostava de dar aqui um exemplo em que eles falham redondamente os vários sistemas. Então, vou tentar fazer isto em 3 minutos. Portanto, pediram-me para rever, fui solicitada para rever um paper chamado Modularity of the Segmentation Clock and Morphogenesis, que é
E era aqui que eu tinha um vídeo muito bonito de uma segmentação de um embrião de galinha. E, portanto, a somitogénese é uma parte do desenvolvimento embrionário dos vertebrados em que se formam uns sómitozinhos, são umas bolinhas de células, e esta diferenciação celular ocorre de uma forma ritmada, ok? E já há muito tempo, em 1976, o Cook and Zeeman propuseram um modelo, o modelo de clock and wavefront, em que há uns osciladores, um oscilador molecular e um gradiente de moléculas que fazem com que deste binómio entre a velocidade de oscilação e a wavefront e o gradiente do morfogénio, permitem-nos fazer a variabilidade toda que existem de cobras que têm 120 segmentos e os humanos que têm 29 e as galinhas que têm 13, ou o que for. Portanto, pediram para rever este paper, e este paper era um paper que era um modelo mesmo. Portanto, os parâmetros têm que ter valores, e esses valores têm que ser justificados experimentalmente. Estava eu a ler o paper e houve um statement que dizia no paper que dizia que as ingressing cells do not appear to express segmentation clock genes. E eu pus em questão, eu não tenho certezas sobre esta frase. I'm not sure about the validity of this argument. E a citação que eles aplicam é de 2007. E eu perguntei-me, será que isto já foi demonstrado mais recentemente? Eu tenho dúvidas relativamente a isto. Então perguntei ao ChatGPT, do cells ingressing in the PSM express clock genes? E o ChatGPT perentoriamente disse sim. Cells that ingress in the presomatic mesoderm do express citation clock genes. Eu li, muito bem. Então, provide citations to support this answer. E ele proporcionou-me 3 citações. Eu fui ao Google, fui procurar as citações, li os papers, e estes papers não demonstram que se o clock está a ser expresso, portanto, aqueles genes estão a ser expressos no momento de ingressão da PSM. Mostram que estão a ser expressos antes e depois, mas no momento de ingresso, se eu tenho um modelo matemático, eu tenho um parâmetro que no momento em que a célula adquire a identidade PSM, eu tenho que saber se aquele parâmetro é um 0 ou se é um valor qualquer retirado de uma distribuição. E tem que ser objetivo assim, não é, penso que julgo que não. Não, tem que ser. E, portanto, eu precisava de saber se experimentalmente isto foi feito. Então, perguntei ao Perplexity, do cells ingress in the PSM segmentation clock? E ele disse não. Ora, temos o ChatGPT a dizer que sim, temos o Perplexity a dizer que não. E o Perplexity, como eu disse, tem sempre aqui em cima, tem uns papers, tem 5 papers ou 5 links onde ele foi buscar. Ora, eu pus-me a olhar para os papers e este paper aqui é o paper que eu estou a rever. Ou seja, ele está-me a dar de volta aquilo que eu já estava a fazer. Porquê? Porque o paper que eu estou a rever é para a Review Commons. A Review Commons revê papers que já estão em preprint. Portanto, ele já estava no bioarchive. Portanto, eu estava circularmente a encontrar a mesma coisa que tinha sido posta lá. Aí está o problema, garbage in, garbage out. Então digo eu, ok, então vou eu procurar outros papers. Vou ao SciSpace, faço-lhe exatamente a mesma pergunta do cells ingressing the PSM express clock genes, e ele diz-me sim, as células expressam clock genes. E o que é que ele faz? A primeira referência que ele encontrou é o meu próprio paper. É um paper que eu e a Raquel Andrade publicamos, e que eu sei que este paper demonstra que o clock genes estão a ser expressos antes de ingressar na PSM. Não é no momento, lá está. Eu preciso de saber se aquele parâmetro é um 0 no momento de ingressão. Ok, então eu estou right where I started. O paper que eu estou a rever diz que não, com uma citação antiga. O ChatGPT diz que sim, com 3 papers irrelevantes para a pergunta que eu estou a fazer. O Perplexity diz-me que não, e vai buscar o paper que eu própria estou a rever, que também diz que não, não é? O SciSpace diz-me que sim, e cita o meu paper que não é relevante para esta pergunta. E depois, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir perguntar aos experts. Chego aos experts, pergunto-lhes no seu... no sítio onde posso fazer-lhes perguntas, e, portanto, a Raquel responde-me com o nosso paper. Tipo, olha lá, estás esquecida do nosso paper, e eu respondo de volta, não é bem o nosso paper diz que é antes, é gastrulação, eu quero na PSM, etc. After several rephrasings back and forth, a conclusão foi que there are few studies, it is not fully understood. Por isso é que os sistemas, eles são um reflexo do que está lá. A própria scientific community, os experts, não sabem. E, portanto, ele também responde nim. Uns dizem que sim, outros dizem que não, dependendo das fontes que vão buscar. Ora, há ainda vários challenges, mistakes, hallucinations.
quick answers que podem ser misleading porque são vistas como autoridade e confiança quando não são na realidade. Over-reliance on AI, se de repente a AI corta e diz acabou, não queremos mais, ficamos todos assim, agora tenho que ir para os métodos tradicionais, vou outra vez demorar tempo a escrever e-mails. Ethical concerns and public trust and scientific credibility. Se nós começarmos a permitir que erros vão para aqui, o scientific community começa a ser posto em causa, vocês não sabem nada, são pessoas irresponsáveis. Portanto, mitigar estes challenges para terminar. Ensure transparency, cross-verify AI-generated results, maintain a critical perspective, seek education, and continuously update and refine AI models. Portanto, desde 1950 que o Alan Turing fez a pergunta Can Machine Think? E ele publicou este paper sensivelmente em novembro de 2022 o Turing Test, que era um teste que testava se um algoritmo era capaz de enganar um humano em conversação, passou a ficar obsoleto. Todos nós verificamos que nós não conseguimos distinguir se é um humano, se é um AI, mas a pergunta original Can Machine Think? É ainda atual e ainda pertinente porque para já eles ainda não pensam, são papagaios muito cultos, mas ainda assim papagaios. No entanto, estamos one step closer to Alice in Research Land e não nos devemos esquecer disto e devemos utilizar o máximo possível. E pronto, com isto termino. Obrigada.